Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do programa O Último Ano Solteira. Sim, esse vai ser o seu último ano solteira. Aqui nós vamos conversar sobre como encontrar e construir um relacionamento saudável para você. Eu sou Renato Reck e eu ajudo mulheres a encontrar e construir um relacionamento saudável em apenas 6 meses. Sim, em apenas 6 meses. E o tema do nosso episódio de hoje é como casar. Quer casar? Então esse episódio é para você. E o que significa o se relacionar? A arte do se relacionar tem 3 pilares, certo? Primeiro, a prática do respeito e do autorrespeito. Segundo, a prática da verdade. E terceiro, a prática do diálogo. Todos os relacionamentos precisam ter essas 3 características. Ou seja, pessoas verdadeiras que respeitam a sua verdade e a do outro e trocam essas verdades em relacionamento. E o casamento é a intensificação dessa tríade de verdade, respeito e diálogo. O casamento é uma entrega amorosa de presença e de consciência que acontece naturalmente quando os obstáculos dessa entrega amorosa são retirados. E, Renato, que obstáculos são esses que impedem você de se entregar? Sempre que um relacionamento não dá certo, é porque ele praticou ou a mentira, que é a ausência de verdade, ou a violência ou a ganância. A mentira é a ausência de verdade. A ganância é a ausência do respeito. E a violência é a ausência do diálogo, quando existe um monólogo, onde só um fala, onde só um manda. E muitas vezes a violência, a mentira e a ganância entram em nossas vidas, e nos nossos relacionamentos, sem a gente perceber, e destrói os nossos relacionamentos. Então, para casar, você terá que superar e eliminar esses obstáculos que irão aparecer em diversas áreas. Se você conseguir superar esses obstáculos para o amor e para o se entregar, você viverá um casamento feliz. Renato, mais uma vez, que obstáculos são esses? Como que eu faço para superar esses obstáculos? Eu vou te contar agora, anote aí. O primeiro obstáculo está na área sexual. Pessoas que focam excessivamente em sexo tendem a ter problemas para se relacionar, principalmente para os solteiros. Quando você foca mais no sexo do que deveria, você começa a colocar uma régua muito alta na beleza e na química sexual na hora de escolher seu parceiro. Por exemplo, o homem foca naquela menina que tem um corpo perfeito e a mulher, ela foca no cara que tem pegada, no cara que conta uma história que ela quer ouvir, no cara que faz ela se sentir assado, assim um assado. O sexo tende a ser melhor quando tem sintonia, conexão e intimidade. E como que você pode criar essa sintonia, essa conexão e essa intimidade? Com o tempo, com os encontros, com a troca de experiência. O sexo tende a ser melhor com o tempo e com a prática. Depois de algum tempo você começa a perceber que a qualidade do sexo é muito mais importante do que a quantidade. Acreditar que a química sexual e a atração física são o suficiente para ter um bom relacionamento é um grande erro, porque há outros pilares fundamentais para viver uma relação, assim como os valores e as rotinas similares e os sonhos compartilhados. Outro obstáculo para os casais é achar que o sexo não é importante e que pode fazer uma vez por semana ou uma vez por mês. Quantos casais eu já vi que se afastaram porque não deram importância alguma para a intimidade física, principalmente depois que os filhos nasceram, Quantos e quantos casais eu já vi que a relação terminou por isso? Então, o sexo é um momento de intimidade física e na hora que a gente tira essa intimidade, a gente se afasta. A intimidade física é um momento de rendição. E quando a gente tira esse momento de intimidade, a gente sabe que fisiologicamente a gente para de secretar ocitocina, Não tem mais aquela endorfina, não tem mais o prazer da dopamina do orgasmo e isso tira a intimidade do casal. Então, os 2 obstáculos da área sexual achar que o sexo é a última bolacha do pacote, que o sexo tem que ser nota 10 desde o começo e que a química física é muito importante e que se não tiver o sexo 10 não vai dar certo. Não, esse é o primeiro erro. E o outro é parar de dar importância para a intimidade física como casal, Quando você prioriza outras áreas e esquece daquela regra de plantar a intimidade do casal, de regar aquela plantinha todos os dias. O segundo obstáculo que impede as pessoas de casar é o bom humor. Pessoas que não têm bom humor na vida dificilmente terão um casamento. Por quê? Porque a vida em si, ela já traz muitos obstáculos. E se você não tiver um bom humor para lidar com eles, certamente você não conseguirá manter uma pessoa ao seu lado. Casais que são sérios demais e entram numa rotina, eles tendem a apagar o fogo da paixão e tendem a não ver
as catástrofes da vida como leveza, e isso faz com que casais que não têm um bom humor não se casem. Casais que não têm um bom humor não buscam um parceiro para fazer coisas juntos, né, para rirem juntos. Eles fazem sempre a mesma coisa. Fica muito pesado. Então, se você é esse tipo de casal, comece a melhorar o seu humor, comece a melhorar a sua energia, comece a ver a vida de forma mais leve, tá? O terceiro obstáculo para você poder se casar e ser feliz é o apego a rotinas individualistas. É quando o homem acha que tem que sair com os amigos, né? Que tem a obrigação de sair com os amigos, que tem que jogar o baralho, que tem que jogar futebol. E quando a mulher também entende que precisa sair com as amigas, que é uma obrigação sair com as amigas. Essa rede de amigos foi importante na fase de solteiro. E se uma pessoa do casal ainda der prioridade para esses amigos, ao invés de priorizar o casal, isso será um grande problema. A individualidade, né, de cada um deve servir ao casal e não simplesmente ser uma individualidade aleatória. O individual vem depois do coletivo. Casar é sobre ceder. Eu vejo muitas mulheres solteiras que não conseguem namorar porque ficam muito apegadas a como é o meu apartamento, eu não quero mudar por ninguém, eu não quero deixar de fazer aquilo. E os homens muitas vezes também que não querem abrir mão do futebol na quarta ou de jogar um pouco com os amigos na quinta. Essas coisas, elas são importantes? Sim, são importantes desde que sejam acordadas, mas elas não podem virar uma rotina. Elas não podem ser prioridade. Por quê? Porque isso vai atrapalhar o relacionamento. E porque essas rotinas, elas não estão a serviço do relacionamento. Porque se eu estou preocupado, se a minha casa vai mudar, se ela vai ficar desorganizada, se eu vou perder o meu prazer do futebol durante a semana, eu não estou entendendo ainda o que é o relacionamento. O casamento é um despertar de potenciais extremamente profundo. E ter um casamento traz uma satisfação muito maior que o futebol, que o pôquer ou que sair com as amigas. Não tem comparação. Se você estiver sacrificando o relacionamento pelo futebol ou pelo pôquer ou sair com as amigas, você vai estar sacrificando o maior pelo menor. Isso não funciona, tá? A gente precisa sacrificar o menor pelo maior, tá? Isso é o sacrifício. Outro obstáculo que pode te impedir de casar e que eu vejo que impede muitas pessoas de ter uma relação saudável é não querer dar satisfação de gastos para o parceiro. E isso é muito terrível. Por quê? Porque isso cria um senso de egoísmo e de individualidade enormes. Ah, isso é meu, essas são as minhas contas e eu não quero que você mexa aqui, você não opina aqui, e fica como uma área intocada pelo relacionamento e aquela área não evolui, aquela área nunca é transformada. Casais que permanecem juntos, eles integram as finanças, eles dão satisfação das suas contas um para o outro porque eles sonham e criam metas juntos, eles têm sonhos juntos, eles têm metas juntos, por isso que o dinheiro é junto. Quando não há a integração das finanças no casal, esse casal tende a não se entregar totalmente. Casais que não integram as finanças, eles não despertam o 100% do potencial que eles podem despertar. E por que essa integração do financeiro é importante? Porque a mulher se sentirá mais segura e o homem se sente potencializado por trabalhar pela família, e aí a chance dele prosperar é muito maior, é infinitamente maior. Então, a integração do financeiro é um indicativo de casais de sucesso que estão prontos, né, para casar ou já estão em um casamento de sucesso. O quarto obstáculo para casais que querem casar é ter assuntos não resolvidos. O que significa isso, Renato? Assuntos não resolvidos. Significa trazer o passado para o presente. É você tratar o seu namorado baseado nos erros que os seus namorados do passado fizeram ou cometeram. Por exemplo, eu sou super desconfiada porque os meus últimos namorados me traíram. E aí, a tendência é que essa mulher vai atrair homens que não são confiáveis, porque relacionamento é como chave e fechadura. Se você desconfia, você vai atrair homens que realmente não são confiáveis. Mas, se você muda e você passa a confiar nas pessoas, naturalmente, aquelas pessoas que não eram confiáveis vão embora e você começa a atrair pessoas que são confiáveis sem esforço. Então, primeiro você precisa mudar. Uma vez, uma cliente chegou para mim e falou que ela tinha encontrado um homem maravilhoso, um homem bom, um homem honesto, e que eles já estavam namorando. Mas ela estava com medo de se entregar, porque ela já havia sofrido muito nos últimos relacionamentos. E eu vejo que esse é um grande obstáculo, o medo de sofrer de novo. Mas quando você evolui emocionalmente e você também evolui mentalmente, você passa a confiar e se entregar.
sem querer controlar o outro. E se o outro mentir ou não for confiável, ela vai descobrir e ele que vai perder uma grande mulher. É muito melhor você confiar do que você ficar neurótica. Porque não adianta você ter ciúmes, não adianta você querer controlar o outro, você não tem controle sobre o outro. Você vai sim confiar com os olhos abertos. Se ele mentir uma vez para você, você já não vai mais confiar nele. Mas se ele não te der nenhum motivo para desconfiar nele, você vai confiar nele. Por quê? Porque você acabou de conhecer ele, porque você está namorando com ele, porque você se conhece há 1, 2 ou 3 meses. Você não pode trazer o seu medo do passado, de que outros homens já traíram você, outros homens já te abandonaram, e você achar que vai acontecer isso. E com esse medo você querer controlar aquele cara. Porque se aquele cara for um homem saudável, ele não vai se permitir ser controlado por você. Você precisa começar a dominar a sua impostora para não deixar que o passado estrague o seu presente. Porque é um novo homem, é uma nova história. Isso não quer dizer que você vai de novo ser traída. Só que a sua mente vai ter medo. A sua mente vai dizer que vai acontecer de novo. A sua vozinha, a sua impostora vai ficar falando para você que vai acontecer de novo. E você precisa aprender a dominar essa impostora. E como que você faz para dominar essa impostora? Eu ensino isso na minha mentoria. Na minha mentoria em grupo ou na minha mentoria individual, uma das sessões é justamente dominar essa impostora. É quando você entende, você aprende que existe essa impostora e que aquela vozinha não é você, que aquela vozinha é outra pessoa, é o seu pensamento, e que você não é o seu pensamento, você é a consciência, você é o observador do pensamento. Eu, você, todos nós não somos o nosso pensamento, nós somos a consciência que observa o pensamento. E é justamente esse pensamento que vai dizer que, você vai ser traída de novo, cuidado. Quando que a coisa ruim vai acontecer? Quando que eu vou ser traída? Quando que ele vai me enganar? E quando você fica assim, você fica em estado de alerta. Aí você não se entrega. Aí quando você não se entrega, o cara percebe que você não se entrega. Vai dizer, essa mulher aqui, ela tá escondendo alguma coisa. Ela não quer se entregar porque ela tá escondendo algo. E aí, naturalmente, vocês vão se afastar. Então, se você é uma mulher que traz o passado, que você tem histórias mal resolvidas internamente, que você ainda tem insegurança do passado, isso vai impedir que você case. Isso vai impedir que você seja feliz nas suas relações. E você precisa aprender a dominar essa impostora, e eu ensino isso na minha mentoria. Por quê? Porque aqui não dá para fazer. Preciso de mais tempo, preciso de mais profundidade. Combinado? Beleza? Então, sempre escolha confiar. Sempre escolha partir do princípio da confiança, ao invés de ficar neurótica. Isso vai ser de grande valia nos seus relacionamentos. Beleza? Anota essa aí, tá? Se você anotar, você vai aprender muita coisa. Se relacionar é aprender com o passado, viver no presente e olhar para o futuro. Beleza? Outro obstáculo para casais que não conseguem casar e não conseguem ficar juntos é o quê? É não ter um pacto com a verdade. Quando eles contam pequenas mentiras e acham que isso não faz diferença. Muitas vezes, o ciúme é uma consequência de uma mentira que a pessoa conta para ela e para outra pessoa, e ela depois começa a acreditar que a outra pessoa também vai mentir e que a outra pessoa não é confiável assim como ela. Isso acontece muito com os homens, né? Que eles mentem, eles traem e aí eles são ciumentos e controladores com suas mulheres porque eles acreditam que elas também podem fazer isso, mesmo quando elas não dão nenhum motivo para que ele desconfie dela, né? Mesmo sem nenhum motivo. Então, se você já teve uma relação, ou se você está numa relação onde o homem é ciumento, sem você nunca ter dado motivo, é muito provável que esse homem também, ele já esteja te traindo. É muito provável que esse homem não seja um homem confiável, tá? Quando você conta uma verdade que você sabe que vai incomodar o seu parceiro, isso é um sinal de um casal que tem uma aliança com a verdade. Porque mesmo sem ele gostar, eu falei, por quê? Porque eu tenho um pacto com a verdade. Casais que dão certo são amigos um do outro. E a amizade é o quê? A amizade é aquela que fala a verdade mesmo quando dói. Um casamento é composto de 20% de amizade e 80% de parceria romântica. Então, tenha cuidado. Se você é uma mulher que quer agradar sempre o seu companheiro e você conta pequenas mentiras para você não desagradar, isso pode corromper o seu casamento. O outro precisa ter a maturidade para lidar com a verdade. Por exemplo, quando ele perguntar se alguém deu em cima de você num determinado lugar, e se de fato tiver acontecido isso, fale, um cara deu em cima de mim, mas eu simplesmente falei que eu era casada, falei simplesmente que eu simplesmente me afastei. Então, isso faz com que você tenha uma aliança com a verdade, certo? Agora, o sexto obstáculo que impede as pessoas de casarem é quando o casal se acomoda na zona de conforto. O casal que se acomoda na zona de conforto, ele não fica junto a longo prazo. Ficar com aquele monte de coisa engasgada na garganta, né? Sem diálogo, e aí não se respeita mais,
aí tem traição, aí tem um monte de mentira, é quando já virou aquele relacionamento de fachada, né? Aquele casamento de fachada. Esses são sinais de um casal que se acomodou e que eles não quiseram ter conversas difíceis. E isso acontece por dois motivos. O primeiro, porque o casal não tem mais sonhos juntos, né? Eles não têm mais planos juntos, eles não conseguem ver nada na frente. O casal precisa sonhar juntos. Eu estava lembrando aqui com a Keila, né, que no começo do ano a gente colocou no papel, a gente anotou as viagens que a gente ia fazer esse ano, as nossas metas profissionais. A gente anotou que a gente vai comprar um carro esse ano, que ano que vem a gente vai comprar um apartamento, que esse ano a gente vai ter um bebê. Ou seja, nós fixamos metas nossas de casal, porque são essas metas, chegar nessas metas que vai determinar como que a gente vai funcionar no dia a dia, para onde a gente está indo, tá bom? Eu frequentemente pergunto se aquele está feliz comigo, né? E isso é fundamental para um casal casar, né? Para sair do namoro e virar um casamento. Você precisa lembrar que o casamento é trabalhoso, é preciso dedicação, diálogo constante, alinhamento constante. Tem pessoas que acreditam que depois que se casam, vai ficar tudo bem. Não, depois que se casa é que o trabalho começa de fato. Só que eu posso te dizer uma coisa? Vale a pena. Não há nada no mundo que pode dar mais satisfação do que o matrimônio. Do que ter alguém te esperando no final do dia, né? Não tem satisfação maior do que você poder fazer um sexo selvagem, profundo com a pessoa que você ama. Então vale a pena, só que dá trabalho. E o segundo motivo pelo qual o casal entra na zona de conforto é quando eles param de estudar e param de se desenvolver intelectualmente. Quando isso acontece, é mais fácil do casal fazer o quê? Cair em depressão ou procurar prazer em vícios como poker, drogas, pornografia, álcool. E você sabia que uma das coisas que mais desperta a libido em homens e mulheres é a inteligência intelectual do parceiro? Quando você olha e fala assim, nossa, como meu namorado é inteligente, como ele resolve vários problemas, a sua libido faz o quê? A sua libido desperta e você fica mais atraída por ele. Quando um homem conversa com sua mulher e ela traz um ponto de vista que ele não tinha percebido, ele fala, nossa, como essa mulher é inteligente, eu nem tinha percebido isso, né? E aí ele fica mais apaixonado por ela. Então, ler livros, fazer cursos, né? Ou fazer cursos juntos também, se desenvolver intelectualmente, mantém casais juntos. Jamais pare de aprender e de estudar. Isso vai te deixar muito atraente aos olhos dos homens. E também isso vai fazer com que você tenha um motivo para continuar vivendo, né? Aprender constantemente é uma forma de nos mantermos vivos e de ter motivos para viver. E o sétimo e último obstáculo para casais que não conseguem ficar juntos é quando eles não servem a um objetivo maior. Ou seja, quando o casal não coloca Deus em primeiro lugar e quando ele não constrói um triângulo amoroso com Deus. Preste atenção numa coisa, o que faz a gente suprimir o instinto de abandonar o casamento, de mentir para o parceiro, e de muitas vezes querer se render à energia do libido, né, e ficar com outra pessoa e trair aquela pessoa que está do nosso lado, é Deus. Você só vai conseguir suprimir o instinto da natureza, que por si só já fala que é natural, se você tiver Deus no seu casamento. E olha que louco, é natural do homem a promiscuidade, porque a natureza quer que a gente se reproduza, a natureza quer que a gente procrie, mas quando esse homem teme a Deus e coloca ele em primeiro lugar, ele consegue superar esse instinto de caçar. E só pelo propósito, né, que você pode suprimir o seu instinto. Você vai suprimir aquele desejo por algo maior, por um propósito maior. E que propósito é esse? O propósito é deixar um legado. O propósito é ter uma família. O propósito é deixar o mundo melhor do que quando a gente estava aqui. O propósito é fazer a coisa certa, e não magoar outra pessoa. Por isso que eu falo que se o homem não acredita em Deus e se ele não tem um propósito maior, facilmente ele cairá nos desejos carnais de onde? Da bebida, da droga ou da ilusão do harém, que é quando o homem quer ter várias mulheres. Então, casais que não colocam Deus em primeiro lugar, eles vão cair no instinto do desejo do ego. Então, é fundamental que você siga, né, que você acredite em Deus e que esse cara acredite em Deus, que vocês coloquem Deus em primeiro lugar, tá? Anota outra coisa aí. Ninguém jamais terá o prazer de te fazer feliz e você não terá o poder de fazer outra pessoa feliz jamais. Nós primeiro somos felizes e por isso permanecemos no relacionamento. Muitas pessoas acreditam que elas serão felizes depois que entram no relacionamento ou depois que entram no casamento. E elas colocam toda a responsabilidade no outro e por isso que a relação fracassa.
O outro não tem responsabilidade de fazer você feliz. Você precisa ser feliz para ter o combustível e fazer o relacionamento funcionar. Eu vejo muitas pessoas também casando pelo motivo errado. Casando para sair da casa dos pais, casando para sair de uma prisão, casando para terem liberdade e não por amor, e não por valores e rotinas similares. E por isso, esses casamentos fracassam. Então, vamos lá, vamos recapitular. Os 7 obstáculos que você tem que vencer para você poder se casar e ser feliz na sua relação vamos lá. Primeiro, focar excessivamente no sexo ou não dar importância nenhuma pro sexo. Segundo, casais sem humor. Casais sem humor não conseguem ficar juntos. Terceiro obstáculo casais que tenham apego a rotinas individualistas, né? O homem que quer jogar futebol, a mulher que quer sair com as amigas sempre. Isso é um problema. O quarto obstáculo assuntos não resolvidos trazidos de relacionamentos passados. O ciúme, a desconfiança, achar que os homens não prestam, achar que os homens traem porque outras pessoas te traíram. Esse é o quarto obstáculo. Quinto obstáculo, casais que não têm um pacto com a verdade, né? Você contar pequenas mentiras, você falar uma mentira para agradar o outro, você querer agradar o outro falando uma mentirinha. Isso não dá certo também, isso atrapalha. Sexto obstáculo, casais que se acomodam na zona de conforto e param de se desenvolver, param de aprender. E o sétimo e último obstáculo casal que não coloca Deus em primeiro lugar, casal que não tem uma causa maior, que vivem só por eles. Isso também é um obstáculo fundamental, um obstáculo que atrapalha muito as suas relações. Então, esse foi o nosso episódio de hoje, né? Agora é hora de você praticar, agora é hora de você colocar em prática, de você entender qual ou quais desses obstáculos você tem, você já teve, ou que você já superou, né? E você superar. E você, se for uma mulher mal-humorada, você começar a trabalhar a sua energia, né? Se você tiver traumas do passado, você entrar na minha mentoria individual ou na mentoria em grupo para você poder tratar esses traumas do passado, de ter medo de ser traída, aumentar a sua autoestima. Se você tem esse problema da simpatia, de querer agradar as pessoas, de falar mentiras, isso também você precisa ter coragem de desagradar. E aí, para você ter coragem de desagradar o homem, você precisa ter coragem de desagradar sua mãe. Muitas vezes porque você não tem coragem de agradar sua mãe, você quer agradar todo mundo. Então, na minha mentoria, eu mostro, nas primeiras sessões, eu mostro como que faz um detox emocional. Como você pode ser uma mulher independente emocionalmente. E ser uma mulher independente emocionalmente é fundamental para que você possa ter uma relação saudável. Combinado? Então, esse foi o nosso episódio de hoje. Espero que você tenha gostado e eu te vejo no próximo episódio. Um grande abraço!